Você viu o que aconteceu com eles? O que você sentiu sobre eles dois? E sobre o marido e a esposa deles que foram traídos? O que você sente sobre eles? Qual é o seu pensamento nisso? Tem muita gente rindo, tem gente julgando, tem gente criticando. E quer saber a verdade? Quantas dessas pessoas aqui que estão julgando, que estão rindo, que estão apontando o dedo, enfim, quantas dessas pessoas aqui já não traíram ou foram traídas? Para pensar. Quantas dessas já não se arriscaram, como eles, se expondo durante a traição? Rir, criticar, julgar. É difícil saber, né, como resolver esse tipo de problema. Você concorda? O mais interessante disso não é o que está acontecendo com eles dois, é a reação das pessoas sobre isso. É que a culpa pode não ser deles dois. Você acreditaria nisso? Sim, a culpa pode não ser deles dois. E o mais triste disso tudo é que poderia ter solução. Poderia tudo isso ter sido evitado. Veja o que está acontecendo agora. Sociedade na empresa está comprometida do rapaz. Carreira manchada da moça. Casamento destruído. Família fragilizada. Saúde emocional vai ser prejudicada, não tenham dúvida nisso. E quanto vai custar isso? Quanto vai custar para eles dois esses problemas no matrimônio? Como que eles vão resolver isso? Imagina como poderia ser se tudo isso tivesse sido resolvido na hora certa, não agora, porque agora, depois que veio à tona o problema ou a solução que eles tentaram dar a um outro problema que começou lá no relacionamento, se isso tivesse sido resolvido antes, teria sido muito mais barato. Então, se você é casado, se você já pensou em trair seu marido ou trair sua esposa, pense nisso. Quanto custará resolver esse tipo de problema na hora errada, como a deles? Quanto vai custar financeiramente isso para você? Quanto custa separar? Quanto custa consertar o que já está quebrado ou, né, que pode ser consertado, que é o relacionamento? Porque o relacionamento deles dois estava quebrado, não tenha dúvida disso. Em algum momento foi bom durante o casamento, no início, depois começou a ficar ruim, depois começou a ficar ruim, a solução precisava ser encontrada, e como eles dois, aí vem a análise do método Trends, como eles dois, eu já analisei, são pessoas mais racionais, os dois são mais racionais do que emocionais, eles devem ter calculado quanto custaria não resolver aquele problema dentro, no foco dele, que era o relacionamento ali, marido e mulher, né? Esposa e marido. Então, se eles fossem resolver, talvez não resolveria, teriam que separar. E se separar, custa caro. Então eles calcularam, é melhor fazer dessa forma. Mas será que isso foi bom para eles ali, resolver nesse momento? Quer dizer, não resolveu, na verdade, está se resolvendo da pior forma. Quanto custa um relacionamento não resolvido? Quanto custa um relacionamento que está se quebrando e o pessoal não está sabendo, quando você não sabe, quando outras pessoas não sabem, quem está criticando eles não sabe como resolver, aí vem essa situação meio que de deboche, meio que de julgamento, meio que condenação. Ou seja, quantas pessoas que estão nesse ambiente aqui conturbado de apontamento de dedos estão fazendo assim? Três dedos para cá, um para cá e considerando o que seria certo ou errado dentro do julgamento, né? Espiritual, bíblico, casamento e tudo mais. E aí? Você é uma dessas pessoas? Qual delas você é? É uma das pessoas que está julgando, só que às vezes nem resolveu o seu próprio problema? Será que você é uma das pessoas que está na posição deles e que poderia em algum momento, ou que poderá em algum momento ser julgada, assim como eles estão sendo julgados? Ou pior, né? O prejuízo não ficar só entre o casal, ficar em quem está ao redor, filhos, família, né? Até no Coldplay. É bem provável que haja algum processo contra o Coldplay sobre isso. Agora pensa o seguinte, a análise deles. Eu fiz a análise. Mas como assim análise, Roberto? Eles têm traços no rosto que é possível identificar, a maior fração deles racional. Eles não são duas pessoas emocionais, eles são racionais, são mais racionais do que emocionais. Mas como que você viu isso, Roberto? Vou te dar um exemplo. A boca deles não é uma boca carnuda. Então ali é um ponto que a gente identifica de racionalidade ou não. Ou seja, o lábio deles são lábios mais finos. Isso traz, numa avaliação geral, que compõe 60 pontos de análise, um desses pontos, que são vários ali. Então, na soma deles, eu já pude perceber. Mas só para você ter uma ideia, a boca dele já mostra que eles são pessoas racionais. O formato do corpo, do rosto dele, mostra que são pessoas mais racionais do que emocional. Ou seja, como que uma pessoa racional se colocou numa situação tão complicada quanto essa? Sabe por quê? Porque o lado emocional deles não estava funcionando bem. E quando eles estavam ali abraçados um ao outro, fazendo ali
o aproveitamento de um momento de emoção, de parceria, enfim, quando estavam ali com carinho, coisa que não é muito comum para eles, é mais raro isso durante o tempo, né, de ação deles durante o dia, durante as semanas, ou seja, quando eles estavam ali no momento mais emocional, a cabeça não funciona direito. E como assim não funciona direito? Quem que está nos Estados Unidos que vai para um show sabendo que no show ou num jogo de futebol, de basquete, em qualquer área pública tem esse momento das câmeras que ficam pegando as pessoas. Como que uma pessoa mais racional se sujeita a esse tipo de risco? Sabe por que se sujeitou? Porque o lado emocional estava tomando conta do cérebro nesse momento. Na hora de decidir ir para o show, na hora de decidir ter aquilo que provavelmente não tinha dentro de casa e por isso levou o relacionamento a um problema. Talvez, e é mais provável, no início do relacionamento o carinho existia do companheiro, da companheira, então só que ao passar dos anos isso foi entrando num outro formato de relação e eles não souberam resolver isso. Então, fazer isso agora, resolver isso agora, vai custar muito mais caro do que teria sido se eles tivessem resolvido antes. Então, se você está aqui, né, curtindo de alguma forma, julgando, condenando ou lamentando essa situação desse casal, olha para dentro de si, vê se o seu relacionamento está precisando de apoio, vê se você está precisando de apoio para resolver algo que agora sai mais barato do que lá na frente. Então, se você está casado e já pensou em trair a sua esposa ou já pensou em trair o seu marido, significa que você precisa de ajuda. Para isso tem tratamento, para isso tem consulta, para isso tem livro, tem vários materiais dentro do método Trend que já pode ajudar você no relacionamento. E se você não quer cair dentro de um relacionamento como esse, também tem ferramentas, curso, guia para que você possa identificar onde e como encontrar a pessoa certa para que você não caia nesse tipo de problema como o deles aqui. Não caia nessa situação que aconteceu com eles para que esse prejuízo que eles vão experimentar não recaia sobre você. E lamento dizer que talvez até pessoas que não têm nada a ver com esse problema deles, do relacionamento, vão ter que responder de alguma maneira aos prejuízos que eles mesmos provocaram por não saber resolver um problema na hora certa, no momento certo. Talvez até a banda Coldplay aí vai tomar prejuízo. Os únicos que não vão ter prejuízo certamente serão os advogados que vão cair matando em cima dessa situação para arrancar o máximo de dinheiro das partes e levando alguma comissão sobre isso. Então, se você quer economizar, né, numa solução de um relacionamento que não deu certo ou quer consertar um relacionamento para que ele não vá, né, a destruição como o deles está indo e não quer amargar os prejuízos financeiros sobre isso, começa a pensar no investimento mais adequado de resolver agora, porque agora é o momento de você resolver isso, ou se você não quer cair nisso, de prevenir. Então, vem, conhece o método Trends que você vai gostar muito do que a gente tem aqui para falar. Vem, vem.